Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Atos dos Apóstolos, do capítulo 11 ao capítulo 14. Muitas vezes nós nos pegamos muito ligados ao que parece mais comum e até mesmo mais normal. E temos uma única saída como certa. E quando algo acontece um pouco diferente, já achamos que tem algum erro naquilo. Mas nem sempre é assim. Pedro mostrou que tinha mesmo recebido uma orientação do Senhor para agir como agiu. Precisamos sempre entender o plano do Senhor e a sua direção para fazer as coisas. Não devemos nos apegar ao que é mais normal. Antes, nós devemos sempre notar o mover do Senhor na direção da realização da sua vontade. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas acham que quando nós falamos a favor de uma coisa, nós já somos contra outra coisa. Então, eu não estou dizendo que não se deve que não se deve apenas inovar. Todas as vezes tem que inovar, então. Que todas as vezes não temos que nos apegar ao que já é natural e devemos sempre buscar a inovação. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou seguindo essa linha atual onde a hora que falo uma coisa é porque já é contra a outra. Não estou seguindo essa linha. Nós precisamos tanto inovar como manter o que já está acontecendo, mas sempre com a direção do Senhor. Nós não definimos as manutenções ou as inovações. Nós seguimos a direção do Espírito em cada caso, em cada situação. Antes, os cristãos eram conhecidos como da seita ou os do caminho. E lá em Antioquia, nós começamos a ser chamados de cristãos de fato. Acredita-se, inclusive, que era uma forma pejorativa, um tipo de apelido, tentando gerar algum tipo de repulsa, porque havia uma crise de reclamação a respeito de Jesus Cristo e essa coisa toda, porque ele seria o Cristo ou não seria o Cristo, seria o Messias ou não seria o Messias. E então começa essa coisa como se fosse um apelido, tipo quando crianças e adolescentes fazem até gracinhas. Hoje, muitas vezes se entende como bullying algo muito sério. Não entendo que todas as vezes que as pessoas digam que está acontecendo bullying, na verdade é bullying de fato. Mas quando realmente acontece, é algo muito sério. De qualquer forma, até hoje nós somos conhecidos como cristãos. A minha crise com essa situação do profeta dizendo que uma fome se aproximava é mais ou menos assim. Será que nos nossos dias nós aceitaríamos esse tipo de revelação? Será que não teria alguém já repreendendo, rejeitando, negando, amarrando, fazendo qualquer coisa, dizendo que isso seria maldição, tem que falar de bênção ou algo assim? Será que não haveria um pedido por falar aquilo que pode dar esperança, como muitas vezes acontece em muitos assuntos? Quando o Senhor nos revela algo, mesmo algo complicado e duro, é para que nós possamos observar se há realmente alguma coisa a corrigir na nossa caminhada, e quando não há o que corrigir, e ainda assim é revelado algo como uma fome, como o texto revela que o profeta alertou a respeito disso, é para que nós façamos os preparativos diante do que está se aproximando. Como José lá no Egito. É para se fazer preparativos, então. Se não tem o que corrigir, se nosso caminho está em ordem diante da busca pela vontade do Senhor, então nós temos que fazer os preparativos diante de uma revelação desse tipo. Eu acredito que nós precisamos tomar muito cuidado com esse positivismo exagerado no meio cristão. Nem sempre tudo vai ficar do jeito que nós preferimos, não. Mas se nós buscarmos ao Senhor, Ele mesmo estará conosco na caminhada, nos ajudando a enfrentar até mesmo a pior dificuldade. Nós não mostramos fé quando nós negamos essas coisas. Nossa fé se revela em olhar sim para a dificuldade e crer que o Senhor pode nos prover a solução, e mais que apenas a solução. Ele está conosco mesmo durante o tempo da dificuldade, nos ajudando e nos direcionando.
dava ibope ir contra os cristãos. E é assim até os dias de hoje, até mesmo no meio do cristianismo, muitos acabam indo contra o próprio cristianismo, acabam defendendo ideias que vão contra o que o cristianismo fala e ganham notoriedade porque parece que tem razão, ou porque parece que faz sentido, ou porque falam aquilo que agrada ao povo. E ainda tentam até mesmo mudar o que o cristianismo diz, numa volta ao jardim do Éden. Olha só a loucura que é isso. Como se fosse a serpente dizendo o contrário do que Deus falou, e ainda assim fazendo parecer que está certo. Misericórdia. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque da mesma forma que foi com o nosso inimigo, ou até mesmo com Herodes, no texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, na recomendação de leitura do dia de hoje, ainda que pareça dar certo por algum tempo, a derrota é certa. Não devemos dar mais atenção para o ibope que o mundo pode apresentar. Devemos seguir a vontade do Senhor. Muitas vezes nem entendemos o que está acontecendo, como foi com Pedro. Ele achou que era apenas uma visão que ele estava tendo, mas já era a ação do Senhor através do anjo. Ou até mesmo, pode acontecer também, como foi com os irmãos, quando Pedro saiu então da prisão e visitou esses irmãos logo depois que foi liberto. Eles não acreditavam que Pedro estava ali. Nós precisamos entender o mover do Senhor e precisamos acreditar que isso realmente pode acontecer. Nós nos reunimos, oramos, mas quando os milagres se apresentam, alguns até duvidam da possibilidade ou da realidade daquilo estar acontecendo, como não acreditaram que Pedro estava ali no portão, estava batendo, louco para entrar e contar para eles que estava tudo em ordem. Precisamos acreditar mesmo no que o Senhor diz e faz. Tem uma história que eu acredito que seja mais no sentido de uma ilustração do que de um fato verídico, mas pode ser verídico, por que não? Eu só não tenho certeza. Que dá conta de que uma cidade estava passando por um período de seca muito grande. E o pastor resolveu convidar as pessoas do grupo de oração da igreja, quem mais quisesse participar, para ir até a praça da cidade num determinado dia, para fazer uma oração pela cidade, clamando para que chovesse. E uma criança perguntou se podia ir junto, e claro, pode sim, não tem nenhum problema. E aí ela ficou na frente da casa dela, esperando um grupo de irmãos que iria passar por ali, porque eles iriam na direção da praça, era ali próximo, para não ir sozinha. Ela ficou esperando, depois os irmãos trariam ela de volta para casa. E ela, quando viu os irmãos, correu na direção deles, toda feliz, e começou a acompanhá-los para ir a esse local onde eles iriam fazer oração. E aí essa criança carregava um guarda-chuva. E uma das pessoas que estava naquele grupo com que ela esperou e se encontrou, olhou para ela e disse: mas menina, por que você está levando esse guarda-chuva? Faz tanto tempo que não chove, você não sabe? E o tempo está tão firme. E a menina olhou para aquela pessoa e disse assim: mas nós não estamos indo orar por chuva, para chover? Não quer dizer que o Senhor vai agir todas as vezes quando nós colocamos o nosso pedido diante dele e ele é o gênio da lâmpada que tem que nos atender todas as vezes. Mas nós temos que agir na direção do que nós estamos confiando, daquilo que nós acreditamos. Se nós estamos orando por chuva, temos que estar prontos para nem mesmo terminar a oração e estarmos ou molhados ou com o guarda-chuva aberto. Porque o Senhor pode agir assim. Não quer dizer que vá fazer assim todas as vezes, mas Ele pode fazer isso. Se nós acreditamos que Ele pode fazer, nós temos que estar então preparados e mostrar que realmente confiamos nisso. Quer dizer que a criança confiava mais no que estavam indo fazer do que o adulto que questionou, não é verdade? Por mais que parecesse um absurdo e por mais que o questionamento parecesse muito coerente, nós estamos indo orar por chuva, então eu estou preparado. Se chover, eu acredito que Deus pode derramar essa chuva logo em seguida, então eu estou preparado. Isso quer dizer que Ele vai fazer sempre? Não, quer dizer que Ele pode fazer. E nós temos que agir como se nós realmente, como nós estamos dizendo que acreditamos. Porque senão nós só dizemos acreditar e não acreditamos de fato. E nós também precisamos entender que se nós valemos mais do que aves ou flores, ou que
como disse Jesus, nós não devemos nos preocupar com o que comer ou com o que vestir. É assim que nós vivemos. Ou não estamos confiando no Senhor. Nós temos que fazer sim a nossa parte, fazer o nosso melhor, porque se o sentinela vigia e aqueles que constroem edificam a casa, mas se não for o Senhor, a sentinela que tem que fazer sim o seu melhor, se não for o Senhor, ela faz em vão o que ela está fazendo, ainda que ela esteja fazendo o seu melhor. E aquele que constrói, ainda que faça o seu melhor, se não for o Senhor, não tem acordo, não tem como encaminhar da melhor forma. Tem que ser sempre confiando no Senhor. Quer façamos a nossa parte e da melhor forma, quer tenhamos que ficar como Elias do lado do riacho simplesmente esperando. Há momentos que nós vamos ter que só esperar. Há momentos que nós só vamos recolher o maná. O maná já vai cair ali, nós só vamos recolher. Nós temos que saber discernir essas coisas. E quer façamos o nosso melhor, quer tenhamos que apenas esperar, se não for o Senhor, não adianta nada, nenhuma coisa nem outra. Então, quem tenta adaptar essa situação, achando que não, nós temos sim que fazer a nossa parte, temos mesmo, mas achando que porque fez a sua parte já resolveu, ou se não fizer a sua parte não vai ter nada, misericórdia. Quer façamos a nossa parte, quer não façamos, se não for o Senhor, não temos nada de qualquer forma. E se fizermos a nossa parte e tivermos o Senhor, teremos a provisão. E se tivermos que apenas ficar esperando e estivermos com o Senhor, se for o Senhor agindo nessa situação, nós vamos ter a provisão. Os corvos vão trazer o alimento, o riacho vai estar ali, o maná vai cair. Não interessa, o Senhor vai agir. É o Senhor quem vai agir, qualquer que seja o direcionamento. É nele que nós confiamos, não na economia, ou no direcionamento que qualquer pessoa faça. Temos sim que fazer o nosso melhor, temos sim que buscar da melhor forma, mas quando buscamos ou apenas esperamos, sempre será o Senhor agindo. Muitas vezes nós temos a chance de anunciar a mensagem do Evangelho e aí até as pessoas parecem aceitar, mas alguma coisa pode acontecer, como foi com os judeus que quiseram ouvir Paulo mais uma vez. Algo mudou entre a primeira e a segunda vez que eles quiseram ouvir. Pode acontecer sim, das pessoas parecerem receptivas e de repente deixar de lado esse interesse por ouvir. Ou até mesmo podem ouvir e gostar, mas ainda não terem entendido nada do que realmente está sendo anunciado, como aconteceu com Paulo e Barnabé, quando eles são confundidos com Júpiter e Mercúrio. Nesse caso, não os planetas, mas divindades, deuses. Nós devemos deixar claro, sim, a mensagem e insistir na verdade que liberta, em vez de tentar deixar o entendimento seguir um pouco errado. Porque é melhor isso do que nada, não é verdade? Não é não. A verdade que liberta não se negocia. Devemos deixar sempre claro que o Senhor revela completamente. Deus desconhecido aqui, é desse aqui que eu vim falar. Então, vocês deixaram espaço aqui para eu poder falar. Eu vou falar desse. Então, nós temos que tomar realmente cuidado com, fala um pouco sobre todas as coisas. Não, ele foi falar sobre aquele, fim de papo. Tem que deixar claro que não é para adorá-los como divindade. Deixa rolar, a gente continua pregando, depois acerta. Não, a gente fala a verdade desde o primeiro momento, não tem essa de um pouquinho só já tá bom, nós dizemos a verdade. Pode ir aprofundando o entendimento, mas tudo o que é falado desde o começo tem que ser verdade. Quando meu filho me fazia perguntas quando era mais novo, e eu ficava preocupado que ele não entendesse todos os detalhes de uma determinada explicação, eu dizia para ele: eu vou te explicar a verdade, mas eu não vou te dizer todas as coisas neste momento. Você vai chegar um momento em que você vai entender e vai ver que o que eu falei é verdade, e você vai entender melhor depois, aprofundando o entendimento. E eu várias vezes fiz isso com ele, até que num determinado dia ele fez uma pergunta e poucos dias depois ele parou, olhou para mim e falou: pai, eu entendi melhor agora uma outra coisa depois da aula na escola. O senhor me falou semana passada sobre isso, explicou a situação. Eu falei: é verdade, agora eu entendi melhor, o que o senhor falou realmente era verdade, e agora eu consegui entender um pouco melhor. Foi mais fácil entender melhor depois, porque o senhor explicou a verdade desde o começo, só não me encheu de outras coisas que não precisavam naquele momento, mas o que o senhor falou a verdade.
foi gratificante ouvir isso do meu filho, porque é assim que nós temos que fazer com a mensagem do Evangelho. Ainda que seja leite, não seja ainda uma baita de um alimento bem pesado, mas seja leite, seja ainda o início de tudo, nós falamos a verdade. Nós não começamos falando de um jeito completamente errado para depois explicar o jeito certo. Nós falamos desde o começo como realmente tem que ser. E nós precisamos também ter claro que as perseguições se apresentam. Não quer dizer que por passarmos por problemas estamos sempre com erro, então precisamos corrigir. Pode ser, ou que quando nós estamos buscando a vontade do Senhor, nunca acontece um problema. Sim, as coisas podem acontecer no mundo, nós passamos aflições, mesmo que não tenhamos nada para corrigir na nossa caminhada, ainda assim podemos passar por dificuldades, sim. Então pode ser exatamente o contrário, não vai ser sempre tudo em ordem. Pode sim ter alguns percalços, algumas dificuldades, mas nós podemos contar com o Senhor sempre, em todas as situações, quer para a solução, quer para enfrentarmos a dificuldade, tendo a certeza de que o Senhor está conosco. O texto fala também sobre João Marcos deixar a companhia de Paulo e Barnabé. Ele volta, já estando em viagem. Essa seria a primeira viagem missionária de Paulo, e nós temos pelo menos 3 registradas em Atos dos Apóstolos, mas o texto não mostra muitos detalhes do que aconteceu para essa volta, e nem o que isso teria causado de impacto, o fato dele ter voltado, que impacto teria causado. Mas o que acontece depois, até mesmo a separação de Paulo e Barnabé, exatamente porque Barnabé entende que João Marcos deve continuar com eles num outro momento, quando mais uma vez eles estão indo ao trabalho, à viagem, e aí então ele entende que João Marcos pode sim voltar a caminhar com eles. E Paulo entende que não, e o texto diz que a discussão foi muito séria entre eles. Então é provável que neste momento, apesar do texto não revelar os detalhes, algo tenha impactado de forma muito séria o trabalho deles, a viagem deles, por conta dessa volta de João Marcos, a ponto de um querer dar outra chance e o outro entender que não era tão certo fazer isso naquele momento. De qualquer forma, como a nossa passagem não nos dá esses detalhes, nós não vamos poder conjecturar o que teria acontecido sobre essa separação de Paulo e Barnabé, que mais uma vez eu estou adiantando, já fiz isso em outra mensagem. Nós vamos ver sim no devido tempo, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.